No outro vídeo, nós falamos sobre o capítulo 10 de Gênesis e falamos sobre os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Vocês lembram que eu disse que Cã ele foi amaldiçoado pelo próprio pai por ter visto a nudez do pai. Cã ele vai ser um povo grande, mas o limite dele vai ser dos cananeus. E os cananeus mais para frente serão tirados do lugar onde eles habitam para dar lugar para o povo de Sem e Jafé, porque Noé disse que Sem e Jafé dominariam sobre Cã. Então vamos falar um pouquinho sobre os descendentes de Jafé. Os povos principais hoje seria a Europa, a Rússia, o Irã e partes da Índia. E os descendentes de Cã seria a Etiópia, o Egito e os povos afrodescendentes. Já os descendentes de Sem são chamados de semitas, né? E os povos principais são os judeus e os árabes. E nesse tempo, a terra era uma só língua. Todos falavam a mesma língua. Os povos disseram assim, né? Vamos se juntar, a gente vai fazer tijolo, a gente vai queimar os tijolos, vamos fazer os tijolos e vamos construir uma cidade cujo o cume, né, dessa torre toque os céus. Ou seja, era uma cidade e nessa cidade tinha uma torre e nessa torre o cume dela tocaria até os céus. Qual que era o plano, irmãos? O plano de Deus era que esses povos eles se espalhassem pela terra e eles se multiplicassem. Mas eles, num ato de rebelião contra a ordem de Deus, eles decidiram ficarem todos juntos, todos falando uma mesma língua e serem uma grande potência. Então eles pensaram assim, nós não vamos se espalhar sobre a terra, nós vamos ficar e vamos ser uma grande cidade. Segundo alguns estudiosos, essa torre ela era uma espécie de zigurate, ou seja, não era só uma torre, era um templo de adoração a outros deuses. Então, isso poderia ter despertado a ira de Deus. E segundo outros estudiosos, outros teólogos, dizem que eles queriam que essa torre, o cume dessa torre tocasse até os céus, porque caso houvesse um dilúvio, eles seriam salvos. E eles não precisariam perecer de novo pelo dilúvio. Então vocês veem que tem várias linhas, várias hipóteses, mas todas elas se traduzem em uma rebelião contra Deus, um ato de não querer obedecer aquilo que Deus pediu. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então o Senhor ele intervém agora na edificação dessa torre para impedir que essa torre continuasse sendo construída. E o Senhor ele fala assim, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E é isso que eles começam a fazer. Então, não haverá mais restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, Deus ele fala assim, eu vou parar essa obra, eu vou parar essa construção, mas os homens não vão parar. Eles vão continuar fazendo coisas, eles vão continuar tentando construir coisas como um ato de rebeldia, de insubordinação contra Deus. Então Deus ele mesmo fala, não haverá mais restrição para tudo que o homem tentar fazer. E hoje nós vemos o resultado disso, né? Nós vemos a criação de armas, nós vemos a criação de bombas atômicas, nós vemos a criação de tantas coisas ruins, né? E que o homem ele procurou para si mesmo. E Deus, ele não impediu mais, né? Na Torre de Babel ele impediu, mas depois Deus ele deixou o homem criar as coisas que eles queriam para fazer guerra, edificar lugares, edificar cidades. Só que nós vemos, né, a consequência disso tudo. A consequência são guerras, terremotos, abalos sísmicos, a gente vê o efeito estufa. Então, tudo que o homem plantar, ele um dia vai colher. E lá no Apocalipse nós vamos ver o homem colhendo tudo. O Apocalipse nada mais é
do que o homem colhendo aquilo que ele plantou na terra. E depois nós continuamos no próximo vídeo.